povo, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. No vídeo anterior eu conto sobre a história dessa passadeira, do perrengue que passei, quando eu já estava praticamente com a peça pronta. Vi que houve um erro e fiz uma adaptação, tentei fazer a adaptação para ver se daria certo. Na contagem deu certo, porém esteticamente não deu nada certo, não ficou legal. E eu não ficaria satisfeita em entregar um trabalho para minha cliente daquele jeito, ainda mais que foi a primeira vez que ela encomendou em minha mão. Jamais eu faria isso. Eu, como serva do Senhor, jamais eu agiria dessa forma. E também tem a questão do caráter, né? Tô com os 3 tapetes, desmanchei a passadeira, boa parte dela. Agora eu vou dar continuidade. Quando estiver tudo pronto, já a passadeira, os tapetes pequenos, o kit completo com 4 peças, venho trazer aqui para você detalhes, quantidade de carreiras que fiz aqui, se fiz alguma adaptação, qual o peso e a medida dessas peças, tá bom? Prontinho, cheguei agora com as peças prontas, finalizadas, concluídas com sucesso. Glória a Deus, passei o perrengue, mas deu tudo certo no final. Vou mostrar para você aqui todos os detalhes das peças. Temos aqui os 3 tapetes menores, que essa encomenda, a cliente pediu 4 peças, os 3 tapetes menores e a passadeira do perrengue que eu tive que desmanchar boa parte dela para fazer novamente. Vou abrir para você já todos os tapetes, a passadeira e vou falar cada detalhe, ok? Trabalhei com o fio de ordem 6 da Cadore, os 2. É o castanha e o marrom. E a agulha de número 4. Você já sabe que eu trabalho com agulha de número 4. Então, antes de mostrar para você, falar todos os detalhes aqui dessa peça, já deixa logo o seu joinha aí, bem camarada, vai dizendo que gostou, porque aí o YouTube vai entendendo que você gostou, o algoritmo já vai entregando no meu vídeo. Tá bom? É importante o seu joinha para você não esquecer, assistir o vídeo e esquecer de pegar o seu dedinho e clicar no gostei aí. Combinado? E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que sair vídeos novos meus aqui no canal. E você, meu amigo, minha amiga que já é inscrito, tem fortalecido aqui a família Carla Costa Crochê, muito obrigada. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E não esqueça também de comentar, de curtir e compartilhar, ok? E você que está me vendo aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou Carla, criadora do canal aqui Carla Costa Crochê. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Espero que fique e não saia mais daqui. Combinado? Você gosta de vídeos de combinação de cores? Pois essa combinação está maravilhosa. Vou abrir aqui os tapetinhos. Depois eu vou colocar no chão as 4 peças e vou falar para você os detalhes, o peso e a medida que elas ficaram. Nós não vamos medir aqui, nem pesar, porque são 4 peças e demora muito. E também fica meio complicado para mim, porque eu gravo e vou fazer todo o processo ao mesmo tempo e fica ruim. Mas eu já pesei, já medi tudo certinho, as peças já estão descansadas, acredito que não vai alterar mais em nada no tamanho delas aqui. Mas eu vou abrir aqui os tapetes menores primeiro e vou falar para você a adaptação que eu fiz. E depois vem a bendita passadeira que você já está curioso ou curiosa para saber, né? Então eu vou abrir aqui os tapetes para falar para você os detalhes aqui dessa peça. Olha que lindeza, gente! Fala aí, você gostou? Castanha com marrom, lindo, lindo, lindo. Eu amei. Esse tapete aqui é aquele tapete que é bastante conhecido aqui na plataforma. É o tapete da Janine, o mais vendido do momento. Tenho também aqui a videoaula desse tapete. E ele fica lindo em qualquer combinação, né, gente? Muito lindo e gostosinho de fazer. O que eu vou falar aqui pra você, o que foi que eu fiz de diferente. No normal, quando eu faço a pronta entrega, eu faço aqui somente com 3 carreirinhas de bloquinhos. Como é para fazer e vender por um preço, digamos assim, mais acessível, eu faço ele todo em tamanho normal. Inicio aqui, faço aqui com 19 carreirinhas também, tudo tranquilo. Mas geralmente quando eu faço uma encomenda
e dependendo do tamanho que a cliente pede, eu faço algumas alterações. Por exemplo, aqui eu acrescentei mais uma carreirinha de bloquinho, não altera em nada em questão aqui do bico, bate certinho, não tem problema nenhum. Então, eu aumentei aqui mais uma carreirinha de bloquinho. E aqui o que foi que eu fiz? Como a gente aumenta aqui, pelo menos isso nos meus pontos, porque eles são apertados, se os seus pontos são folgados, não faça o que eu vou falar que eu fiz aqui, ok? Que pode correr o risco da sua peça embabadar. Como os meus pontos, eles são um pouco apertados, ele tende a, nessa parte aqui, a esse aumento aqui, a ficar querendo assim emborcar. Então, o que foi que eu fiz? Fiz aqui tudo certinho, a quantidade de correntinhas para fazer as alcinhas, tudo beleza. Mas quando chegou aqui na hora dos picôs, aqui na parte reta, eu não fiz nenhuma correntinha para fazer de um para o outro. Quando eu cheguei aqui na parte oval, para soltar um pouco mais aqui e não ficar meio que emborcando, o que foi que eu fiz? De um para outro, eu fiz uma correntinha. Quando terminou aqui, eu fiz uma correntinha, fiz um ponto baixo aqui, uma correntinha e dei início aqui de novo aos picôs. Aqui também da mesma forma, encerrei aqui, fiz uma correntinha, entrei aqui, vou botar mais de perto para você ver melhor. Encerrei aqui, fiz uma correntinha, entrei aqui com um ponto baixo, fiz uma correntinha e dei início de novo aos picôs. Isso somente na parte oval do tapete. Eu fiz em todos os três. Quando chega aqui na parte reta, eu não faço nenhuma correntinha, porque senão ia ficar folgado demais. Aqui já deu para ficar tranquilo. Só com essa adaptação que eu fiz aqui, de uma correntinha para passar para outro, já deu uma diferença e a peça ficou com um caimento incrível. Então, os três são desse modelo aqui. Quando eu colocar no chão, eu vou falar para você o peso e a medida. Tudo certinho. Já medi, já pesei. Combinação maravilhosa de linda. Se você ainda não fez essa combinação, faça que você vai gostar. Não vou abrir os três tapetes aqui, porque a adaptação que eu fiz em um, eu fiz em todos. E agora eu vou abrir a passadeira, que você já está curioso ou curiosa, não é verdade? Para ver como ficou. Vou falar também as adaptações que eu fiz na passadeira. Olha para isso, gente. Olha essa passadeira. Ficou tão grande que aqui na minha mesa não dá para ficar estendida de tão grande que ficou. Olha só, dá para dobrar aqui, olha. E aí, o que você achou dessa passadeira? Eu vou colocar aberta no chão para você ver ela completa, tá bom? Porque aqui não tem como você ver completa. Mas eu vou falar aqui as adaptações que eu fiz aqui nessa passadeira. Essa passadeira aqui, olha, eu fiz o meio aqui com 79 bloquinhos de pontos altos. 79. A cliente, ela pediu uma passadeira com 1,40 m. Para chegar a esse tamanho, eu imaginei, na atenção dos meus pontos, que eu teria que aumentar um pouco mais aqui. De fato, deu certo, graças a Deus. Depois eu vou falar para você a medida e o peso que essa passadeira ficou. Já falei aqui nos vídeos anteriores e no vídeo também do passo a passo do tapete menor, que essa base aqui, você pode aumentar ou diminuir de 6 em 6. Se você quiser fazer maior do que essa aqui, eu fiz 79, você acrescenta mais 6 carreirinhas de bloquinhos de pontos altos para você fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer menor, você diminui 6 carreirinhas dessa aqui de bloquinhos de pontos altos, tá bom? Eu vou falar aqui para você a adaptação que eu fiz, para depois eu colocar no chão, para você ter uma visão melhor das peças. Fiz a adaptação aqui? Fiz. Olha só, aqui segui normal, tranquilo. Como eu fiz nos tapetinhos também, eu aumentei aqui mais uma carreirinha também de bloquinhos de pontos altos, para ficar um pouquinho mais larguinha a passadeira, e também para ela chegar a um tamanho
desejado pela cliente. As adaptações que eu fiz. Aumentei aqui mais essa carreirinha aqui, como eu falei pra vocês. E aqui eu já fiz diferente dos tapetes menores. Os tapetes menores eu fiz a adaptação somente aqui na parte do picô e na parte oval. Aqui o que foi que eu fiz? Quando foi para eu fazer essa parte aqui das alcinhas, eu fiz na parte reta todinha. Na parte reta eu fiz com 5 correntinhas. Aqui. Quando cheguei aqui na parte oval, para fazer as correntinhas, eu fiz com 6. Isso porque os meus pontos, como eu já falei, eles são apertados. E quando aumenta mais uma carreira aqui, nos meus pontos, ela tende a ficar assim, meio que emborcado. Então, para isso não acontecer, o que foi que eu fiz? Aqui na parte oval, eu fiz naquela alcinha que a gente faz, eu fiz 6 correntinhas. Somente na parte oval. Quando chega aqui na parte reta, eu voltei a fazer com 5 correntinhas, o que deu certo para mim. Não embabadou e ficou com um caimento bacana. Mas se os seus pontos são folgados, mais uma vez eu reforço, não faça essa adaptação que eu fiz, porque pode correr o risco de ficar embabadado. Isso é para mim que tem os pontos apertados, tá bom? Vale deixar, ressaltar essa observação aí, porque você pode querer fazer como eu estou falando que eu fiz e dar ruim e dizer que o seu não ficou legal, né? Então, eu estou deixando aqui essa observação. Mas se você sente que os seus pontos são apertados e ele tende a emborcar e não sabe o que fazer, faça como eu fiz aqui, que eu acredito que vai dar certo. Olha, eu trabalho com agulha de número 4. A adaptação que eu fiz no tapete menor, nos tapetes menores que eu fiz, aqui também eu fiz, além das 6 correntinhas que eu fiz, para soltar um pouco mais aqui, para não emborcar essa parte aqui oval, eu fiz também uma correntinha aqui para fazer os picôs somente na parte oval. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e dei início aos pontos picôs por volta da parte oval todinha. Na parte reta, eu segui tranquilo, sem fazer nenhuma correntinha. Deu super certo para mim. Aqui está a minha etiqueta. Vou virar aqui para você ver. Carla Costa Crochê. Então, deu super certo para mim essa adaptação que eu fiz. Vou colocar as 4 peças no chão, vou falar peso e medida direitinho para você, tá bom? Olha que lindeza, gente. Maravilhoso de lindo. Eu super amei. Olha ela ali, a passadeira. Vou mostrar para você de perto, para você ver todos os detalhes. Linda, linda, linda. Você gostou? Me diz aí. Gente, valeu a pena, viu? Aquele trabalho que eu tive, desmanchei boa parte dela para refazer e ficou simplesmente maravilhosa. E essa combinação, então, eu tenho certeza que a cliente vai gostar. O que você me diz? Ela disse para eu fazer a meu critério em relação às cores, que eu pudesse usar a cor que eu quisesse, desde que fosse escura. Então, eu achei por bem fazer essa combinação maravilhosa que ficou top. Amei mesmo. Agora, eu vou falar para você aqui o peso das peças e a medida, tá bom? Eu não vou falar assim com exatidão para dizer assim, esse tapete ficou pesando tanto, esse tanto, esse tanto. Eu vou trazer para você aqui já tudo, o peso já certo, a medida, porém não tem como eu saber de forma exata se foi esse que pesou o que eu vou falar, se foi esse ou se foi esse, tá ok? Mas é para você ter uma noção do tamanho e do peso dos 3. A passadeira já fica mais fácil. Olha só como ela fica enorme. Fiz aqui com 79 carreirinhas de bloquinhos. Ficou linda, linda mesmo. Vou dizer agora para você o peso e a medida das 4 peças. Então, gente, a passadeira, ela ficou com 677 gramas. 677 gramas. Vou mostrar de perto para você ver. Fiz os picôzinhos. Aquela vez lá que eu tinha feito a adaptação que eu mostrei para você, eu não havia feito para eu ver como ficaria. E, para falar a verdade, o charme, os picôzinhos,
é quem dá o charme à peça, né? É chatinho de fazer, mas fica muito bonito o trabalho. Então, essa passadeira ficou pesando 677 gramas e a medida ela ficou com 1,44 m de comprimento, passou 4 centímetros que a cliente pediu, mas é melhor passar do que faltar. Então, ficou, olha, com 1,44 m de comprimento por 45 na largura. 45 na largura. Ficou um tamanho maravilhoso mesmo. Grande do jeito que ela pediu. Então, vamos ver agora aqui os tapetes menores. Cada tapetinho desse, um ficou com 65 centímetros de comprimento por 45 na largura. Outro ficou também com 65 de comprimento por 45 na largura. E um ficou com 66 de comprimento por 45 também na largura. Ficou também um tamanho ótimo. E um ficou pesando 294 gramas, outro ficou pesando 308 gramas e o outro 302 gramas. Veja só, feito pela mesma artesã, deu uma diferença pouca, tanto no peso quanto na medida, porque tensão de pontos é o que a gente fala aqui. Ele varia muito de pessoa para pessoa e até mesmo da própria pessoa, né? Porque eu não fiz esses tapetes todos no mesmo dia. E aí dá uma leve diferença. A peça junta, na verdade, as 4 peças, o jogo completo, ficou pesando 1,534 kg. 1,534 kg. Olha só, vou deixar assim para você ter uma visão melhor. Me diga aí, você gostou desse kit de passadeira e essa combinação que você acha? Ficou legal? Eu gostei. Então eu fico por aqui, o vídeo foi para mostrar para você que valeu a pena desmanchar e refazer, na verdade, porque ficou um trabalho maravilhoso, eu amei. Agora eu vou entrar em contato com a cliente para dizer que já está pronto. Eu havia entrado em contato com ela, falei do ocorrido, que eu tive que desmanchar, e ela disse, não tem problema, quando você terminar, me dá o toque que eu vou buscar. Então, agora eu vou dizer para a cliente que já está pronta a encomenda dela, ela vem buscar, deu tudo certo, graças a Deus. Obrigada a você que ficou aqui até o final, que assistiu o vídeo por completo. Não esqueça aí de deixar o seu joinha, de curtir, de comentar, compartilhar, tá bom? Você que ainda não é inscrito, que gostou desse vídeo, se inscreva. É muito importante a sua participação aqui para o crescimento e engajamento aqui do meu canal. Você, meu amigo que já é inscrito, mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Volto com mais vídeos com dicas de combinação e inspiração de cores para você. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!